Carlos. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor a todos. Hoje continuamos em Jó, do 6 ao 11, e Salmos 23 e 24. Isso. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal, pra gente chegar a mais almas, vidas em prol do reino de Deus e pra aprender a palavra, né? Fala. E se vocês quiserem estudar com a gente, né? Nossa biblioteca agora está disponível lá no meu Instagram, tá aí embaixo na descrição do meu Instagram, nos destaques tá a biblioteca. Então todos os livros que a gente tem, tanto de vida pessoal quanto de Bíblia, né? Estão todos lá disponíveis, então é só vocês clicarem lá para dar uma olhada na nossa biblioteca. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Senhor, nos dê acesso, Pai, à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente venha aprender e aprender cada vez mais sobre as lições da Tua Palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu achei interessante alguns versículos, né? Não vou ler todo o capítulo, só alguns versículos assim para começar a falar, o que eu acho. Onde? Jó 6. Aqui o título diz: o segundo discurso de Jó. A resposta a ele faz. O 10. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivos para viver. E no 14 diz: mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. E aí lá no 29, não presuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre o bem e o mal? E lá no 7:11, não posso me calar. Tenho de expressar minha angústia. Minha alma amargurada precisa se queixar. O 17. O que era o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois examinas todas as manhãs e os pões à prova a cada instante. Aí no 8 é resposta de Bildade, que é um dos amigos de Jó. No 5. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. 11. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a cercar mais depressa que grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. Aí no 9:3. Se uma pessoa quisesse... No 9:3 já é Jó respondendo ao Bildade. Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Orião, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas maravilhosas, demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar o que está fazendo? O 10:2. Direi a Deus: não apenas me condenes, dize-me quais acusações tem contra mim. 7. Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, e no entanto me destrói por completo. O 18. Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? O 11 já é o outro amigo, Zofar, que fala a Jó. 11:6. Deus sem dúvida o está castigando muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? 13. Se ao menos você preparar seu coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Esses pequenos versículos me chamaram a atenção, porque a gente sabe que os amigos de Jó, eles falam essas coisas isoladas que me chamaram a atenção, mas que eles estão errados, né? No pensamento deles em relação a Jó. Mas de fato o que eles falam é verdade.
Porque, antes disso, eu queria falar que o Lucas falou no último devocional sobre a paciência de Jó, que é onde que as pessoas tinham tirado isso, né? Foi. E a gente viu que sim, está escrito na Bíblia que ele foi perseverante, ele foi paciente. Sim. Em Tiago, não lembro qual o versículo, o capítulo e o versículo, mas está em Tiago. Então ele foi considerado paciente. E aqui Jó, o Lucas me ajudou a ver isso, né? Porque eu sou muito ruim de interpretação de texto. Porque eu pensava que ele não era paciente, mas ele está... Na interpretação de texto a gente vê que ele está dando a grandeza a Deus, né? Uhum. Que o que ele pode fazer? Se o Todo-Poderoso faz o que ele quer, né? Mas os amigos, nesses pontos específicos, me chamou a atenção, porque Jó, ele fala, porque ele está angustiado. E assim acontece com a gente, né? Quando a gente está angustiado, está passando por alguma provação, a gente, ao invés, que ele falou aqui, se você ao menos orasse, ou se você levantasse as suas mãos aos céus, ele ouviria, ele te atenderia, ele te perdoaria. Mas a gente sabe da inconformidade que fala? Que ele está porque ele sabe que ele não fez nada. Sim. Então é entendível ele não ter parado pra pensar assim. Não aceitar dessa forma. Ele não aceitou o que está acontecendo com ele porque ele não fez nada. Mas muitas das vezes a gente passa por essas coisas, né? E a gente, ao invés de ajoelhar, orar e até falar das nossas angústias, mas levar os nossos problemas só a Deus, a gente começa a murmurar, a gente começa a contar pra 1, pra 2, pra 3, pra 4, mas não conta pra quem precisa saber, que é Deus. Mas Deus, ele escuta, ele sabe, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é, mas ele precisa ouvir da nossa boca, porque ele não invade o nosso ser. Ele bate, ele pede licença. Então, do mesmo jeito que ele pede licença para entrar, para estar na sua vida, ele precisa que você conte para ele os seus problemas. Sim. Porque assim funciona uma amizade, uma intimidade, né? Então, aqui me pegou isso, porque ele fala, mas em nenhum momento ele para e reflete assim, em oração. Apesar de ele estar falando contra Deus, mas ele não fez aquele momento de oração, ele está respondendo os amigos. Aqui ainda. Então, mesmo que isso aconteça depois, ele demorou de fazer. Sim. Certo? Eu tô falando assim porque como são 40 capítulos... Muita coisa vai acontecer. Senão amanhã a gente... isso não está definido. A gente está vendo o que está acontecendo aqui agora. Então, que a gente possa pôr a mão na consciência e pensar e fazer... orar a Deus, entregar os nossos problemas a Ele. E que aqui acontece isso, e eu acredito que acontece na nossa vida também, não é diferente. Jó, ele foi um testemunho pra gente de que ele nos prova. Sim. Ele nos prova porque eu acredito que ele tenha confiado em Jó, porque ele falou pra Satanás, vá lá e faça o que você quiser, né? Só não coloque a mão na vida dele. Mas perdi meu raciocínio. Uma coisa aqui que a gente tem que entender, para entender o livro de Jó nesse começo, a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que ler de 3 maneiras diferentes no mesmo contexto. A primeira maneira é em primeira pessoa, pelo lado de Jó, como quem estivesse passando isso. A segunda maneira é em primeira pessoa, no lugar dos amigos de Jó, de quem está vendo essa situação acontecer. E em terceira pessoa, de quem está de fora, julgando ambos, já conhecendo o parecer que a Bíblia nos dá. Né? Porque a gente, fazendo isso, a gente entende, né? A gente entende que os amigos estavam errados, Jó estava certo, né? Porém, a gente tem que entender também uma coisa muito interessante. Normalmente a gente olha de fora para o problema dos outros, é mais fácil de resolver. Que é o que os amigos estão falando aqui. Se você se prostrar diante de Deus, Ele pode resolver o seu problema. Como se ele estivesse em pecado. Ou seja, eles não se colocam no lugar do Jó para falar assim, não, pera amigo, o que aconteceu? Não aconteceu nada? Então vamos. Como um exemplo que a gente tem de... Esqueci o nome deles, eu ouvi até uma pregação do Eduardo falando para não chamar pelos apelidos, que Deus não chama pelos apelidos. Mas eu vou falar porque eu não lembro o nome deles agora. Mas de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles vão orar com Daniel, eles são amigos. Então eles fazem o quê? Deus revela a Daniel esse mistério.
que era para eles irem falar com Nabucodonosor, né? Lembra dessa passagem? Então, e essa deveria ser a função deles, né? De falar assim, não, Jó, não é nada, você tem certeza? Não. Então vamos orar junto. Vamos pedir para Deus então revelar para um de nós ou para você mesmo qual que é a treta. Mas a gente sabe que as pessoas sempre vão atacar. Seja você certo ou errado, Exatamente. elas sempre vão atacar. Ninguém vai parar para ver o outro lado. Sim, então o que a gente aprende aqui é que a gente realmente tem que conversar só com Deus. Uhum. Que a gente tem que entregar os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos problemas só a Ele. Porque por mais amigo que seja, se um vendaval desse vem na sua vida, a pessoa vai pensar, está pecando. Sim. Mas a gente aprende aqui na história de Jó... E não é... eu vou perder um raciocínio. Tá bom, vai, segue. A gente aprende aqui na história de Jó que ele foi um testemunho, ele é um testemunho pra gente, porque Deus ele nos prova pra revelar o nosso caráter. Não que ele não saiba, mas isso serve até pra gente se descobrir, pra gente ver até onde vai a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E a gente que muitas das vezes vai vir lutas que você não fez nada de errado, mas Deus ele está te ensinando. Sim. Aqui ele ensina a Jó, né, a passar por essas tribulações. E ele mesmo fala no começo, né, nu eu vim e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então não devemos murmurar, devemos entregar a Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Sim. Né? Deixar nossas angústias aos pés dele, porque ninguém vai resolver o nosso problema. E muitas das vezes a gente fala, e assim Salomão diz, né, que a gente se torna tolo. O sábio ele se cala, não fica falando, né? Tanto da vida dos outros como da sua própria vida, porque só quem resolve os problemas da nossa vida é Deus. Né? E só quem sabe dos problemas da outra pessoa também é Deus. Então não devemos falar nem do próximo e nem da nossa vida pra ninguém. Porque é errado, é perca de tempo, é tolice, a gente acaba pecando. Né? Porque ele vai tentar provar algo que ele não tem que provar nada pra esses caras. Não confiou em mim, primeiro que já não é amigo 100%. Porque se eu fosse amigo 100%, você ia saber que eu não sou capaz daquilo. Né? Então... e saiba também que se você tá passando alguma coisa e você não entende o porquê realmente, né? Você não tem... não que a gente não tenha nenhum pecado, que é praticamente impossível, né? Sim. Mas se você é fiel a Deus, está nos caminhos do Senhor, e você está se perguntando, mas por que isso tudo está acontecendo? Saiba que Deus está te ensinando. Aqui ele disse que ele queria... por que tu não me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? A dor é tão forte que ele deseja a morte, né? Então muitas das vezes é isso que a gente deseja, a morte. Mas saiba que isso vai virar. Né? A gente sabe da história, a gente tem muita coisa pra falar ainda, senão vai ficar... Mas Deus ele vai virar o cativeiro. Ele está te provando e você vai passar. É só... Isso não vai fazer você morrer, essa luta não vai te matar. É só você confiar no Senhor e continuar sendo fiel a Ele. Sim. Porque isso vai acabar, a prova vai acabar. Normalmente as pessoas falam assim, Deus prova pra aprovar. Mas não, Deus prova o aprovado. Porque se Deus fosse provar para aprovar, quem não passou na prova não vai ser aprovado. Ou seja, Deus te provou para te fazer cair. Deus não faz isso. É verdade. Então Deus ele já só sabia prova de Jó. O aprovado. Ele sabia que Jó não ia o reprovar. Exatamente. E sabe de mim e de você. Ele sabe. Então se você está passando é porque é necessário e porque ele te conhece, ele confia, ele sabe que você não vai cair, né? Então não perca as esperanças, confie no Senhor, porque vai passar, tudo passa. E a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, exatamente. Né? É claro que a gente não tá aqui falando coisas assim que você nunca vai sofrer, porque uma prova acaba, a outra vem. Como o próprio Jó fala aqui, né? Que pode ser para todos a prova. Mas sendo fiel ao Senhor, estando nos caminhos dele, a gente consegue passar, né? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então é isso, vamos orar? Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos. Senhor, te pedimos, Pai, abra sempre nossos olhos espirituais, nossa sabedoria, para que a gente venha interpretar da maneira correta a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tchau.